esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje celebramos a liturgia do 24º domingo do tempo comum e nos foi permitido ouvir um trecho do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. E neste capítulo 15, nós encontramos 3 parábolas que foram chamadas parábolas da misericórdia. Porque a primeira parábola é da ovelha perdida, a segunda parábola é da moeda perdida, e a terceira parábola é do filho perdido, o filho pródigo. Então, depois em casa, durante a semana, vocês terão essa tarefa de casa, de ler, de meditar, de rezar todo o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, porque nela nós encontramos como Deus lida com os seus filhos quando eles estão perdidos no caminho do pecado. E aí é sempre interessante percebermos também o amor de Deus que quer alcançar o nosso coração diante das nossas fraquezas, diante dos nossos pecados, diante de tudo aquilo que de repente entra na nossa vida e nos impedem de fazer esta experiência com a misericórdia do Senhor. Então vamos voltar agora ao texto do Evangelho. Vamos tomar aí os 2 primeiros versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos esses 2 versículos? Naquele tempo, os publicanos e pecadores
aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem... acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Paremos por aqui. Encontramos dois grupos que estavam com Jesus no início desse evangelho. Primeiro grupo, publicanos e pecadores. Os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus para fazer o quê? Vocês prestaram atenção no final do primeiro versículo? Para escutar Jesus. Ou seja, aqui nós já encontramos uma abertura de coração por parte daqueles que estavam no pecado, o desejo de ouvir a palavra de Jesus. E agora nós poderíamos perguntar, o que esse primeiro trecho pode nos ensinar? Que os nossos pecados não podem nos impedir de escutar Jesus. E a partir do momento que eu me predisponho a ir ao encontro dele para escutar a sua palavra, a palavra dele tem o poder de me tirar do pecado e de me devolver a vida da graça que o pecado me roubou. Então hoje devemos ter esta consciência, que mesmo com os nossos pecados e fragilidades, nós não podemos perder o desejo de querer escutar a voz de Jesus, porque ela tem o poder de nos libertar do nosso pecado e de dar-nos uma nova vida. Agora vem o segundo grupo, que está lá no versículo 2, os fariseus e os mestres da lei. Quem eram os fariseus e os mestres da lei? Homens instruídos na fé judaica, na lei de Moisés, e que tinha a responsabilidade de instruir os fiéis nesta mesma fé e nesta mesma lei. Mas a atitude deste segundo grupo foi diferente do primeiro, porque o primeiro grupo queria escutar Jesus, queria ouvi-lo, e agora o segundo grupo faz o que com Jesus? Critica. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. E por que a atitude dos fariseus e dos mestres da lei se tornam uma atitude de crítica a Jesus? Porque quando nós fechamos o coração para a palavra de Jesus, nós nos tornamos o centro, e nos tornando o centro, sempre dizemos que o outro está errado e que nós estamos certos. Aqui vem o segundo ensinamento do evangelho de hoje. Quando eu me torno uma pessoa crítica demais, que sempre aponto aos outros para julgar, para acusar dos erros, das fraquezas, dos pecados, e até mesmo me sinto na autoridade de julgar a Jesus, significa que o meu coração está fechado para a palavra de Jesus. E pode ser que eu não tenha escutado o que o Senhor quer me falar. E aí é interessante nós percebermos o movimento do Evangelho, porque se nós voltarmos no Evangelho do domingo retrasado, nós vamos encontrar lá que Jesus foi fazer uma refeição na casa do chefe dos fariseus. Então agora Jesus até poderia ter relembrado eles, dizer: olha, eu estou aqui
comendo com os pecadores, com os publicanos, mas semana passada eu estava lá na casa de vocês, vocês lembram? Que vocês chegavam ocupando os primeiros lugares, e eu contei uma parábola também para vocês, e naquele domingo eu dizia aqui na pregação, que Jesus não perde nenhuma oportunidade, quando nós fazemos o convite a Ele, porque naquele domingo, o chefe dos fariseus, fez o convite a Jesus, não porque acreditava na palavra dele, não porque queria dar a Jesus a oportunidade de entrar na sua casa para que Jesus fizesse a diferença, não, aquele chefe dos fariseus mandou chamar Jesus para fazer uma refeição na sua casa, para dar um recado de Herodes, porque Herodes já dizia, se esse tal de Jesus não mudar a sua conduta, nós vamos matá-lo. Então os judeus se tornaram ali a boca de recado de Herodes, mas Jesus vai, porque Jesus sempre acredita na nossa conversão e na nossa mudança de atitude. Então Jesus fez uma refeição com os fariseus, mas Jesus também senta à mesa com os pecadores, porque sentar à mesa é sinal de proximidade, é sinal de comunhão, é sinal de intimidade, que nos possibilita entrarmos na intimidade do Senhor, para que Ele entre na nossa intimidade, e nesta comunhão de intimidades, o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. O Senhor nos dá a graça de sermos perdoados do nosso pecado, e nós voltamos a termos uma nova vida, que somente o Senhor pode nos oferecer. Então agora, você deve fazer uma pergunta a você mesmo: como que você anda no seu cotidiano? Disposto a escutar a palavra de Jesus? Ou será que você é uma pessoa muito crítica, que fala mal das pessoas, que critica a atitude das pessoas, e que chega até mesmo criticar a Jesus? Primeira provocação. Agora, é interessante que diante desse contexto, Jesus vai nos contar as parábolas. Então, como eu disse a vocês no início da pregação, no capítulo 15 nós encontramos 3 parábolas, hoje nós vamos ouvir 2, e a terceira nós já ouvimos lá no período da quaresma, a parábola do filho pródigo. Então vamos agora à primeira parábola. Voltemos aí no nosso texto do Evangelho, no versículo 4. Versículo 4 do Evangelho. Vamos ler juntos esse versículo? Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perde até encontrá-la? Ponto de interrogação. Jesus é muito pedagógico nas suas parábolas, porque ele sempre utiliza de elementos que eram conhecidos pelos seus ouvintes. Então, tanto os publicanos, como os pecadores, como os fariseus, como os mestres e doutores da lei, todos eles conheciam as pastagens, as ovelhas, os pastores, porque naquela época de Jesus, o animal que se mais conhecia e se tinha em todo Israel era a ovelha. Aqui no Goiás é a vaca, não é? Mas lá na época de Jesus era a ovelha. Então, quando Jesus fala de um pastor, de um rebanho, de uma ovelha, todos os seus ouvintes entendem o que Jesus estava falando. Mas Jesus não conta apenas uma historinha
para preencher o tempo e para tirar a atenção dos ouvintes, não. Jesus conta a história, utilizando os elementos do cotidiano do povo, porque no final, Jesus quer dar uma lição de fé, Jesus quer dar uma catequese, Jesus quer instruir os ouvintes na palavra. E aqui, esta primeira parábola, ela tem elementos ricos para a nossa compreensão. Em primeiro lugar, a quantidade do rebanho. Quantas ovelhas tinha no rebanho daquele pastor? 100 ovelhas. Então, o número 100 é um número que remete à totalidade, à plenitude, ou seja, era um grande rebanho, era um rebanho pleno, era um rebanho completo. Mas aconteceu que das 100 ovelhas, uma se extraviou, se perdeu pelo caminho. E qual deve ser a atitude do pastor? Deixar as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Então aqui a primeira provocação do Evangelho é de nos ensinar que a matemática de Jesus é diferente da nossa matemática. Porque se eu tenho 100 ovelhas e uma se perde, aí eu poderia pensar assim: ah, mas aquela ovelha se perdeu, se eu saio atrás dela, eu corro o risco de perder as 99. Então, entre perder as 99 e perder uma, qual é a preferência que eu vou fazer se eu calculo com a matemática capitalista e lucrativa do nosso tempo? Vou ficar com as 99. Mas a matemática de Jesus é diferente, porque agora nós vamos perceber que ele, tendo as 99 com ele no seu rebanho, vai deixá-las para ir ao encontro daquela ovelha que se perdeu. E aí nós poderíamos perguntar: por que a matemática de Jesus é diferente? Não é neste viés do lucro, do capitalismo, da quantidade. E aqui vem uma premissa da fé, uma verdade da fé. Quando nós ouvimos esta parábola, Jesus está falando de cada um de nós, porque na verdade Ele é o bom pastor. Nós vamos ouvir isso lá no Evangelho de João, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E quem são as ovelhas que pertencem ao rebanho de Jesus, o bom pastor? Cada um de nós que estamos aqui. Os fariseus e os mestres da lei que estavam com Jesus, os publicanos e os pecadores, todos nós criados e amados por Deus, pertencemos a este rebanho. E o nosso pecado faz com que nós nos tornemos uma ovelhinha rebelde, que quer dar o seu grito de independência, que quer dizer que não precisa mais dos outros e muito menos de Deus. E diante do grito de independência, de ter a minha vida do meu jeito, com as minhas vontades, qual é o risco que esta ovelha corre? De se extraviar do caminho, de se perder por este caminho, e se perdendo pelo caminho, ela cai na pirambeira, fica toda machucada e corre o risco de morrer. Então aqui a parábola de Jesus não é apenas para contar uma historinha para nós nos distrairmos com a historinha dela, da palavra, não.
ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, para falar a cada um, diante das realidades que enfrentamos e dos riscos que nós corremos, quando já não somos capazes de ouvir a Jesus, porque a nossa crítica não nos permite escutá-lo. E sendo assim, vamos nos tornando uma ovelha rebelde, uma ovelha autossuficiente, uma ovelha orgulhosa e prepotente, que toma a decisão de fazer o caminho sem querer escutar o pastor. E agora vem Jesus nos falando que diante deste risco, desta perca e deste prejuízo que a ovelha pode ter, qual é a conduta do pastor? Voltemos agora à parábola para ver o que vai acontecer agora no versículo 5 e 6. Tomemos aí estes 2 versículos. Vamos ler juntos? Quando a encontra, coloca nos ombros, com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Paremos aqui. Olha que interessante o movimento do pastor com a ovelha perdida. Quem se perde? A ovelha, por ser rebelde à voz do pastor. Mas qual é a atitude do pastor? De misericórdia, de amor, porque o pastor toma a decisão de colocar as 99 em risco e vai ao encontro daquela que se perdeu, para nos ajudar a entender que cada ovelha é preciosa e ninguém tem o poder de substituí-la. Por isso é que o pastor vai atrás daquela que se perdeu. E agora eu quero dizer a vocês que o lugar de cada um diante de Jesus ninguém pode ocupar. O seu lugar é seu. E por te amar tanto, Jesus, que é o bom pastor, ele não desiste de você, porque o seu lugar é seu. E é nesta decisão amorosa de querer ter-nos sempre ao lado dele, porque, como eu dizia, ninguém pode substituir o nosso lugar, ocupar o nosso lugar, é que o Senhor se esforça tanto com cada um de nós, porque nos ama incondicionalmente. E mesmo quando tomamos a decisão, damos o nosso grito de independência, permitimos com que o nosso pecado tome conta da nossa vida, o Senhor não desiste, Ele vai atrás, Ele nos procura, porque quando Ele nos reencontra, às vezes machucados, feridos, maltratados, ou até mesmo mortos, interiormente falando, é este o movimento que o bom pastor faz, este que nós acabamos de ler. Quando ele encontra a ovelha perdida, o que ele faz? Ele coloca nos ombros, chega em casa e reúne os amigos e vizinhos. 3 atitudes do pastor quando encontra a ovelha perdida. Primeira atitude: coloca a ovelha nos ombros com alegria. Vocês prestaram atenção nisso? O pastor, quando encontra a ovelha perdida, a coloca nos ombros com alegria.
E aqui nós devemos meditar esse trecho da Escritura, porque nós, quando encontramos o filho que estava perdido no supermercado, como é que a gente faz? Fica bravo. Mas quando você chegar lá em casa, a menina peia vai ter, né? Quando não bate já lá dentro do supermercado. Nossa atitude sempre é essa. A atitude de Jesus é diferente. Quando ele encontra quem estava perdido, e estando perdido, consequentemente está machucado, está fraco e pode estar até morto. Ele vê que diante da fraqueza que foi causa do desvio da ovelha que se perdeu, ele a coloca nos ombros. E agora eu gostaria que vocês olhassem aqui para a cruz e prestassem bastante atenção no que o padre vai falar agora. A forma pela qual Jesus é o bom pastor, carregou cada um de nós, que nos tornamos ovelhas perdidas, pelo pecado que entrou na nossa vida, foi se abrindo inteiramente, por amor a nós, pregado numa cruz, e derramando o seu sangue para nos salvar, e foi nos seus braços abertos, pregado numa cruz, que Jesus colocou cada ovelha perdida nos seus ombros. Nossa, imagina, foi nesta atitude amorosa, de braços abertos, que eu, que você, que cada um de nós fomos acolhidos nos ombros do bom pastor, porque foi nos ombros de Jesus que ele carregou o nosso pecado. Como nos disse o profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas culpas, ele tomou sobre si os nossos pecados, e nós só poderíamos ser readmitidos à comunhão com o Pai e à vida da graça que nós perdemos, através do momento que nós somos acolhidos onde? Nos braços de Jesus, nos ombros de Jesus, que nos amou tanto, ao ponto de entregar-se totalmente por nós, sendo pregado numa cruz. E como que Jesus faz isso? Resmungando, reclamando com o Pai, porque ele estava sofrendo muito por causa do nosso pecado? Não. O Evangelho nos disse que quando ele encontra a ovelha perdida, ele a coloca nos ombros e a coloca com alegria. Aqui é importantíssimo este ensinamento de Jesus, porque mesmo sofrendo na dor da cruz, para nos colocar nos ombros, para nos dar uma nova vida, Jesus toma esta decisão com alegria. Para fazer o bem é preciso ter alegria. E por que o padre fala que nós precisamos aprender com Jesus este ensinamento? Porque pode ser que em muitos momentos, lá na sua casa, no seu trabalho, na comunidade, você toma a decisão de fazer o bem, ou de ajudar as pessoas, mas você faz reclamando, você faz murmurando, você faz achando que você está sendo prejudicado, porque você está cansado demais, porque só você tem que fazer. E agora nós devemos aprender com Jesus, fazer o bem aos outros com alegria. Eu sempre gosto de citar o exemplo das mães, porque às vezes a meninada fica doente, e a que garra ali no chifre do boi, como diz os goianos, são as mães, não é?
De repente vai e fica 5, 6 noites com o filho, com a filha no hospital, dormindo numa cadeira. Mas aí quando você chega para visitar aquela mãe, você vê no semblante dela que ela está muito cansada, mas ela vira, abre o sorriso e fala: graças a Deus, Padre, meu filho, minha filha está melhor, está sarando, está se recuperando. A alegria que nos alcança por meio do bem que nós fazemos tem o poder de aliviar os fardos que são colocados sobre os nossos ombros. Mas como nós vivemos como os publicanos, como os fariseus e os mestres da lei, só reclamando, só murmurando, tudo para nós se torna muito pesado, tudo para nós se torna muito indigesto, e aí nós começamos a ficar com a cara fechada, a ficarmos bravos com os outros, a darmos patada em todo mundo que fala conosco, porque já não permitimos mais com que a misericórdia de Deus alcance os nossos corações para fazermos o bem com alegria. A primeira atitude. Segunda atitude: quando o bom pastor pega a ovelha ferida e machucada para cuidar dela e a coloca nos ombros com alegria, o pastor a leva para onde? Para casa. É interessante isso. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos. A atitude do pastor em buscar a ovelha perdida é levá-la para onde? Para casa. E agora você poderia perguntar: padre, que casa é essa que Jesus está falando no Evangelho? Esta casa, gente, é a casa do Pai, porque pelo nosso pecado, pelo desvio do caminho, pelos machucados das pirambeiras, pelas quedas que nós levávamos, nós não tínhamos condições de chegar por conta própria, pelas nossas próprias forças, até a casa do Pai. E quem faz isso conosco é Jesus, porque quando Ele vai ao seu encontro, quando Ele te coloca nos ombros, quando Ele te salva, quando Ele te redime pelo seu sangue derramado na cruz, é para que você tenha acesso à casa do Pai, que você não teria condições de ir com as suas próprias pernas ou com suas próprias forças. Então, a cruz de Cristo que nos salvou, os ombros dele que levou os nossos pecados, o sangue dele que nos salvou de toda a sujeira que nos contaminava, é para que nós tivéssemos uma nova vida, a vida eterna, a vida plena, e desfrutássemos da casa do Pai que está preparada para cada um de nós. Olha que maravilha compreender este Evangelho. E chegando na casa do Pai, gente, tem festa, tem alegria. Olha a metáfora da parábola: reúne os vizinhos, reúne os amigos, e cheio de alegria, o que o pastor diz? Alegrai-vos comigo. Ou seja, na festa do reencontro de Deus com a humanidade ferida pelo pecado, através do seu Filho Jesus, nós somos readmitidos à comunhão da graça, da vida nova, da vida plena, e nós somos inseridos na grande festa de Deus, na grande alegria de Deus, que ninguém deve ficar de fora. Alegrai-vos comigo. Porque Jesus sabia que tinha fariseu, que tinha mestre da lei, que tinha doutor da lei, de cara amarrada, de coração fechado,
murmurando, criticando e reclamando, mas Jesus dizendo para eles: esta alegria, meus filhos, é para você também que murmura, esta alegria é para você também que está com o coração fechado, esta alegria é para você que reclama demais. Venha participar da minha alegria, porque na festa de Deus ninguém deve ficar de fora. E este foi o exercício de Jesus, não permitir com que nenhuma das ovelhas se perca pelo caminho, mas para que todas elas sejam alcançadas e participem da alegria de Deus. Então você não pode sair dessa missa com a cara amarrada. Você não pode chegar amanhã no seu trabalho e continuar a ser uma pessoa que critica demais, que reclama demais. Você não pode chegar hoje no almoço de domingo da sua casa e estar descontente com o cardápio, com o tempero da comida, com as pessoas que estão à sua volta. Mas se você se abrir ao poder deste evangelho de hoje, você vai experimentar isso que Jesus está te falando, porque Ele quer que a alegria de Deus reine sobre o seu coração. E esta alegria, esta salvação, esse cuidado de Jesus é para cada um de nós, e ninguém é excluído desta graça. A única exclusão que pode acontecer é aquela que você mesmo faz, escolhendo excluir Jesus da sua vida, e aí Ele vai te respeitar. Ele vai sempre ao seu encontro, Ele sempre vai tentar te resgatar das pirambeiras que você está caindo, mas Ele respeita sempre a sua liberdade. Ele não traz a ovelha piada, como a gente faz com um porco quando ele está perdido no meio da branqueara, não é? Na roça, quando o porco foge do chiqueiro, às vezes o dono tem que correr no meio da branqueara, piar o porco, e o porco vem, por quê? Porque não queria vir, queria ficar lá no meio da branqueara. Com Jesus é diferente, porque Jesus não vem com cordas para nos amarrar, mas Jesus vem com amor para nos curar. Jesus não vem diante dos nossos gritos para que nós gritemos mais, porque quem gosta de gritar é o gabiru, gente. Mas Jesus vem com a graça do Pai para nos dar a paz interior que somente Ele pode nos oferecer no nosso coração. Então é importante nós nos abrirmos a este ensinamento do Evangelho, para que permitamos ao Senhor que Ele nos encontre, que Ele nos coloque nos seus ombros com alegria, para que Ele nos leve para a casa do Pai, e para que nós participemos desta grande alegria que somente Ele pode nos oferecer. E agora, é muito interessante, porque Jesus vai dizer: encontrei a minha ovelha que estava perdida. Se vocês olharem a última frase do versículo 6, o que Jesus vai dizer? Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Jesus aqui fala na primeira pessoa. A ovelha pertence a quem? Ao pastor. A ovelha pertence ao pastor. Por isso o pastor diz: encontrei a minha ovelha. Aqui nós encontramos a predileção, a escolha amorosa do Senhor por você, por mim, por cada um que aqui está. Você pertence a Jesus, você é uma ovelha do rebanho dele, e pertencendo a Ele, Ele não vai desistir de você, nem na hora da sua reclamação, nem na hora da sua murmuração, nem na hora da sua cabeça dura, porque Ele acredita que em algum momento da sua vida, você pode abrir o coração para Ele, e pode se permitir ser alcançado pela misericórdia dEle, porque Ele quer curar as suas feridas, Ele quer te colocar no ombro, Ele quer te devolver a alegria, Ele quer te levar para a casa do Pai, e Ele quer que você participe dessa grande festa, porque você pertence a Ele.
Porque eu pertenço a Ele, porque todos nós somos dele. Nossa, que beleza! E a matemática de Jesus é diferente da nossa matemática. Aí aqui vem a resposta para isso. Vamos agora no versículo 7. Olha o que está escrito lá. Olha os critérios da matemática de... Vamos ler juntos o versículo 7? Eu vos digo: assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 juntos que não precisam de conversão. Olha aqui, gente, a matemática de Deus. Um que se converte dá mais alegria no céu do que os 99 que de repente se acham já certinhos e justificados, e se achando certos e justificados, se acham também no direito de criticar os outros e de criticar também Jesus. Mas quando a ovelha se abre e se permite ser alcançada pelo amor e pela misericórdia do bom pastor, no céu também terá alegria. E quantas vezes nós nos revestimos da capa da justiça para nos apresentar aos outros impecáveis e sem defeitos. Onde eu sou certinho a certinha, onde eu não devo nada a ninguém, onde eu faço tudo que deve ser feito para que ninguém reclame no final. Mas isso daí pode encher o meu coração de orgulho, que me coloca acima dos outros e que me convence, eu sou melhor do que o outro. O outro tem que se sujeitar à minha vontade. Os que estão à minha volta devem estar debaixo do meu chicote. E sendo assim, eu já não permito mais com que a palavra de Jesus caia no meu coração. Eu já não permito mais que Ele me alcance para curar as minhas feridas e para me levar à casa do Pai. E aí eu vou me tornando uma pessoa emburrada, uma pessoa angustiada, uma pessoa de cara fechada que já não sei mais me alegrar, porque a fonte da alegria está em Deus, e quem está fora dele não sabe o que é a verdadeira alegria. E é por isso que o nosso mundo está cheio de remédios e bebidas e comidas querendo dizer para você, se você comer, se você beber, se você experimentar, você vai ser uma pessoa alegre. Quantos homens às vezes me dizem: ah, padre, se eu não tiver a minha cervejinha, eu não sou uma pessoa alegre. Outros dizem: ah, padre, se eu não tiver a minha rocinha, eu não sou uma pessoa alegre. Outros dizem: ah, se eu não tiver o meu churrasquinho, eu não sou uma pessoa alegre. E de repente tem churrasco, tem cervejinha, tem rocinha, e depois na segunda-feira está lá aquela pessoa de cara amarrada, amargurada. Por quê? Porque não se permitiu ser alcançado pelo cuidado do bom pastor, que pode te dar a verdadeira alegria, a verdadeira conversão, o verdadeiro sentido para a sua existência. E Jesus, como era um ótimo pedagogo, ele não termina por aqui. Ele conta ainda mais uma parábola, um pouco abreviada, menor do que a primeira, que foi essa que nós acabamos de ouvir, falando de uma mulher que perde a moeda. Ela tem 10 moedas e vai perder uma. Vocês aguentam a segunda parábola? Vamos lá. Versículo 8. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Aqui eu vou usar um exemplo do nosso cotidiano. Muitas vezes a gente chega em casa e tem uma coisa lá muito importante. Aí pensamos: preciso guardar num lugar bem seguro. Aí vou lá, abro o guarda-roupa,
tiro as tranqueiras que está lá dentro, pego uma mala, enrolo, né, o que eu quero guardar numa toalha, põe dentro de uma sacola, passo do jornal, põe dentro da mala, tranca a mala, põe lá no guarda-roupa e põe o edredom em cima. Aí chegou o bendito dia que eu precisei daquilo que eu guardei. E aí procura na gaveta, procura na cômoda, vai na cozinha, vai na despensa, vai no fundo, ai meu Deus, perdi. Não é assim? E aí pede para São Lunguinho, dá 3 pulinhos antes da hora, São Lunguinho, eu já vou pagar a promessa agora, não é? E pergunta para o marido, e pergunta para os filhos, e pergunta para a esposa, meu Deus, pergunta para Deus, meu Deus, onde que eu pus? Não é assim? Eu sempre me recordo muito da minha avó, porque às vezes ela guardava as coisas e esquecia onde tinha guardado e ficava procurando. E ela era muito devota do coração de Jesus, e ela nos dizia assim: quando eu perco alguma coisa eu vou lá e falo, coração de Jesus, aonde está? E o coração de Jesus fala comigo e eu vou lá e acho, né? Então, ela sempre nos contava isso, e eu me recordo sempre dessa fala dela. Então isso acontece conosco, quando nós perdemos alguma coisa que é precioso, que nós precisamos, nós vamos atrás. Primeiro foi um homem, um pastor de ovelhas, e agora aparece quem na parábola? Uma mulher. Ou seja, o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus. A salvação do bom pastor, que é para cada homem, que é para cada mulher. Nada no evangelho é por acaso, tudo tem um sentido. Então, o pastor tinha quantas ovelhas? 100, e perdeu uma. A mulher tinha quantas moedas? 10, e perdeu uma. Agora vamos falar da moeda. A moeda é um objeto de valor. Quando a moeda se torna moeda? Quando uma autoridade pública pega o metal precioso e imprime na moeda o valor, e a partir daquele momento ela se torna uma moeda e ela tem valor nas relações de compra e venda entre as pessoas. Então isso é uma moeda. É pegar o metal precioso, o ouro, a prata, uma autoridade pública dar uma chancela, imprimir um selo nela, e a partir daquele momento ela se torna a ter valor nas relações de compra e venda. E agora você poderia perguntar, por que que Jesus utiliza a metáfora, o exemplo da moeda, nesta parábola do Evangelho, cujo tema maior do capítulo 15, como o senhor acabou de falar, padre, é da misericórdia, é do amor? Agora vocês preparem para entender isso. O homem e a mulher, cada um de vocês, eu também, fomos criados à imagem e semelhança desse Deus que é amor, que é misericórdia, o metal precioso. Mas o pecado que entrou no nosso coração, nos tirou desta comunhão, desta condição de justiça e santidade que nós tínhamos com o nosso Criador. E diante dessa realidade, nós que tínhamos muito valor, fomos perdendo este valor por causa do nosso pecado. Mas chegou um dia que Jesus, o bom pastor, tomou a decisão de ir atrás da ovelha perdida, de colocá-la nos ombros para levá-la para a casa do Pai, e através da cruz do bom pastor, aquelas pessoas, aqueles homens e aquelas mulheres que tinham perdido o seu valor pelo pecado, através da cruz de Cristo, receberam no mais profundo dos seus corações uma nova impressão por meio da graça do batismo, e foram readmitidos à comunhão com o Pai, para que eles voltassem a ter muito valor. Por isso que Jesus fala da parábola da moeda
perdida. Nossa, imagina compreender a parábola na dimensão mais profunda do conteúdo bíblico e teológico da fé, gente. Porque na verdade essa moeda diz respeito a cada um de nós também, que tínhamos valor e que perdemos este valor pelo pecado, mas que recebemos uma nova impressão no nosso coração e voltamos a ter valor novamente, porque somos amados e queridos por Deus. E agora olha a atitude da mulher para encontrar a moeda que estava perdida. Ela acende a lâmpada, ela varre a casa e ela procura cuidadosamente. Vocês perceberam que com o bom pastor tiveram 3 atitudes? Lá com o bom pastor nós vimos, né? Então, ele encontra, coloca nos ombros, chega em casa e reúne os amigos com alegria, dizendo: alegrai-vos comigo. 3 atitudes do bom pastor. E agora 3 atitudes da mulher, que é acender a lâmpada, varrer a casa e procurar cuidadosamente. Por que isso, gente? Porque para que nós voltássemos a ter o valor que o nosso pecado nos roubou, era necessário o quê? Ter uma luz que nos iluminava diante da nossa escuridão. Por isso que depois da cruz de Cristo, Ele ressuscitou o 3º dia, e a luz da ressurreição dele se irradiou sobre toda a face da terra, e nós que antes vivíamos na escuridão, agora somos iluminados pela luz da ressurreição de Jesus, porque sobre nós foi acendida uma lâmpada, foi acendida uma luz, a ressurreição de Jesus. A primeira atitude. A segunda atitude: varre a casa. Varrer significa o que, gente? Jogar a sujeira para fora, não é? Quando nós chegamos em casa, com esse tempo que está ventando muito, como que está lá a área, a garagem, o terreiro? Cheio de folhas, cheio de poeira. Então nós pegamos uma vassoura e vamos jogando aquela sujeira, aquela poeira fora. Então a cruz de Jesus nos lavou do nosso pecado, e tudo aquilo que não prestava dentro de nós, o que é que Jesus fez? Varreu, lavou, jogou fora, para que nós ficássemos limpos. Mas esse trabalho não é um trabalho que faz de qualquer jeito. Aí vem a terceira atitude: a mulher procura a moeda de que maneira? De maneira cuidadosa. Olha a delicadeza de Deus quando Ele te procura, diante da dureza do seu pecado. Olha o cuidado de Deus para com você, a partir do momento que você toma a decisão de ser uma ovelhinha extraviada e cair na pirambeira de tantas situações e circunstâncias que você já passou pela sua história. O Senhor vai atrás de você com muito cuidado, com muita delicadeza, com muito afeto, com muito amor, com muito carinho, porque Ele quer devolver a você o valor que você tem. E aqui é muito importante nós ouvirmos isso. E agora, olha a atitude da mulher quando ela encontra a moeda. Vamos lá no versículo 9 do Evangelho, para nós fecharmos aqui o texto. Olha o que está escrito lá no versículo 9, vamos ler juntos? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Agora volta lá no versículo 6, a segunda metade. Olha o que está lá no versículo 6. Quando o pastor encontra as ovelhas, o que ele faz? Chega em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Tem alguma coisa a ver? Tudo a ver. Gente, eu fico apaixonado pela palavra de Jesus quando eu vou compreendendo isso. Quando eu vou vendo que o texto é tão completo, é tão redondinho.
E Jesus reforçando mais uma vez: quando nós somos resgatados, encontrados, é festa, é a alegria dele para conosco, e todos nós somos convidados a participarmos desta alegria. E aí Jesus fecha o evangelho com chave de ouro: por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Então este é o convite da palavra para você nesta Eucaristia, que você se abra ao cuidado de Jesus para com você, e não queira mais ser uma ovelha perdida, e não queira mais ser uma moeda perdida. Se permita ser alcançada pela força do Evangelho, que te dará tudo isso que de repente está faltando na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na nossa comunidade, nas diversas atividades que cada um desempenha no seu cotidiano, porque é isso que o Evangelho de hoje quer nos ensinar. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.